Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos para nossa live de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre lentes de contato, suas vantagens e desvantagens. Tá muito bacana. E a Crislane daqui a pouquinho já está chegando para a gente conversar. Ela já entrou aqui. Sejam todos bem-vindos. Já vou fazer o convite aqui. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bom? Oi, Wilson, tudo bem? E você? Eu estou bem, graças a Deus. E você também? Também, tudo bem? Família, família boa? Graças a Deus, nem vamos falar, senão eles vão aparecer por aqui, viu, criançada? Então tá bom. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E é um prazer maior ainda estar aqui com a Crislane, né? A Crislane, ela foi minha companheira de residência na Universidade Federal do Paraná. É uma pessoa que eu admiro bastante também. Tenho o prazer de ter no currículo meu ser amigo da Crislane. Então, assim, Imagina, Crislane, né, Wilson? Eu que agradeço, né? Você sabe que eu sempre me inspirei em você, você me ajudou tanto ali no tempo da residência, bons tempos, nossos plantões, que a gente reclamava tanto, a vida era boa e a gente não sabia, né? tem isso aí também, né? Estava lembrando esses dias dos plantões lá que a gente fazia de clínico geral lá no Pinheirinho, né? E quantas noites que a gente ficou lá, mas foi tudo muito bacana, a gente conseguiu conhecer muita gente legal e aprender Exatamente. bastante, foi enriquecedor, né? Foi, E foi. agora, como oftalmologistas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre lentes de contato, né? Uhum. E aí, vantagens e desvantagens das lentes de contato? Acho Bom, que a gente pode começar a conversar falando um pouquinho da indicação, né? Ou seja, aquela pergunta, será que todo mundo pode usar lente de contato? O que você acha, Crislane? Vamos começar por aí, pode ser? bom, podemos, claro. Você que eu estou estreando hoje aqui no mundo da live, né? Minha primeira vez, você que vai direcionando, né? Bom, mas lente de contato é uma das minhas paixões na área da oftalmologia. Você sabe, desde a época da residência, eu Evidente. sempre gostava daqueles ambulatórios de lente de contato lá do HC, né? E ao longo da vida aí eu fui cada vez gostando mais, né? Mas vamos lá, quando chega um paciente para fazer uma consulta, uma primeira consulta no consultório, né? O que que eu sempre falo? Eu deixo um leque de opções para ele. Ó, você com esse teu grau, com esses teus exames, você pode usar óculos, você pode usar lente de contato, em alguns casos pode fazer cirurgia, né? Então a gente sempre abre essas opções para o paciente. E aí ele escolhe o que, que ele acha melhor. Na maioria das vezes o paciente ele chega pedindo, não, eu já uso óculos e eu quero uma lente para fazer um esporte. Eu faço balé, não consigo dançar de óculos, por exemplo. Ou eu corro, eu não consigo correr de óculos, começa a me embaçar o óculos. Então, às vezes, o próprio paciente já viu uma propaganda na TV, já leu alguma coisa na internet, então ele chega pedindo, né? Não, eu quero usar lente para social. Quero sair à noite, porque daí eu me maqueio. Como é que eu uso óculos com toda essa maquiagem? Esconde tudo o meu olho, toda a minha maquiagem aqui, né? Daí eu falei, não, então tá. Então, algumas indicações que a gente faz é essa, né? Então, ou para a parte estética, porque não gosta de usar óculos, se sente feio porque usa óculos, né? Eu sou suspeita, eu acho bonito quem usa óculos também, não tenho nada contra, né? Mas ou é por esporte, ou a gente tem bastante médico, né, que é cirurgião, usa microscópio, ou usa óculos, daí não consegue, né, enxergar bem com óculos, mas no microscópio, né? Quem usa é pesquisador, então tem várias indicações que o paciente chega ali no consultório em busca da lente de contato. Contraindicação.
eu vou dizer que hoje em dia, com esse mercado de lente de contato, é difícil você contraindicar o uso de lente de contato, viu? Vou citar alguns exemplos aí que eu lembro de ter contraindicadas. Muito jovens, né? Então a gente costuma contraindicar ali para menos de 15 anos, mas isso é tudo assim, relativo. Tem Porque não, exceções, né? tem uma boa higiene, tem um bom cuidado, né? Tem uma rotina que você vê menos de 15 anos, então às vezes a gente até indica para esses casos, né? E tem os casos específicos por doença, né? Então uma diferença de grau na criança entre um olho e outro que não consegue usar óculos, essas seriam as indicações clínicas, né? Outra contraindicação, às vezes tem uma alergia importante, então já tem uma história de atopia importante, uma rinite alérgica importante. Então, mas mesmo assim eu te digo que com a grande variedade de lente que a gente tem hoje em dia, mesmo uma atopia severa, às vezes a gente consegue adaptar algum tipo de lente de contato, né? Então, vou dizer, a gente sempre tenta no hall de opções que a gente tem dentro da variedade, depois dos exames ali que a gente faz no consultório, a gente sempre busca uma opção ou duas para aquele paciente, dependendo do caso. É bacana você ter falado da questão das idades aí, né? Lógico, a gente tem, como quase todo na medicina, alguns fatores e algumas indicações que são mais específicas, mais, próprias, né? Mas a gente tem as exceções mesmo, que nem você mesma falou, né? Um tempo atrás eu Uhum. atendi um garoto que ele tinha, não me lembro exatamente, mas era mais de 3 graus de miopia e tinha 7 ou 8 anos. Ele era um gênio da bola, jogava bola como ninguém. Aí nós conversamos muito bem com o pai. O pai já era usuário de lentes de contato, então ele sabia muito bem como fazer. E aí nós explicamos e abrimos uma exceção, mas isso aí é muito bem conversado, porque é algo que pode sim interferir não só na visão da criança, mas afetar a saúde do olho dela, né? Então é Uhum. importante isso aí que você comentou, né? E é verdade, a questão de lente de contato, né? É incrível, né? A gente só é mais jovem há mais tempo, né? Mas quando era mais jovem ainda, né? Na Federal do Paraná, quando a gente fez a residência, nossas opções eram poucas, né? Estava se começando a falar de lentes para ceratocone, tinha alguns tipos já, mas nem de perto o que a gente tem hoje, né? E nós vamos falar um pouquinho mais depois Muitas. sobre isso, né? Aham, Legal. aham. Bom, Eu até mantendo falo, esse. né? Até eu lembro do tempo da faculdade que a gente tirava sarro, né? Que você vai escolher especialidade é porque você quer tratar os seus problemas, né? Então eu sempre eu tive menos 5,5, menos 5, então sempre fui usuária de lente de contato desde os 11 anos até os meus 26, 27 anos. Então, já testei todos os materiais em mim mesma, desde gelatinosa, rígida, gás permeável, já usei por anos. Soluções em mim mesma, já testei. Então, assim, eu falo, acho que quem sabe eu gosto tanto de lente de contato foi o meu início ali. Tentei tratar os meus problemas. Verdade. Bom, a gente já falou mais ou menos, então, a questão ali das lentes de contato, né? Tem essas lentes de contato hoje também, estética, cosmética, aquelas pessoas que tiveram algum problema no olho, que pode usar como uma maneira de estético mesmo, né? Melhorar a aparência, né? Às vezes a pessoa ficou com uma cicatriz, uma lesão na córnea, não tem uma visão no olho. Então, a lente de contato, ela tem essas outras finalidades. E também a gente tem hoje em dia algo que está sendo mais falado, que é sobre a ortoceratologia, né? Que é também usar lente de contato para tentar diminuir ou pelo menos tentar evitar o aumento da miopia, que a gente está tendo hoje muitos casos, né, de miopia mais frequentes e cada vez com graus maiores por causa dos nossos hábitos, né? Ficar muito tempo no celular, visão de perto, né? E tudo isso também que você já também explicou, né? Uhum. Sobre esses tipos de lente, mais alguma coisa para a gente falar por enquanto, Cris, ou vamos Bom, avançar? hoje em dia, antes a gente tinha limitações de grau, por exemplo, né? Só tinha até mais 6 e menos 6. Hoje em dia, né? Ou
só tratava a miopia, não tinha hipermetropia. Ou astigmatismo, só astigmatismo até -3, por exemplo, né? A gente tinha essas limitações. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, a gente consegue, às vezes, de +20, né, de hipermetropia até -21 de miopia, por exemplo. Então, a gente tem ali toda essa amplitude, esse range de correção desde a hipermetropia até a miopia. Astigmatismo, agora a gente tem, né, da Biofinity, a gente consegue tratar o astigmatismo até -6, né, que são as lentes de contato tórica, aí, né, para quem vai pesquisar na internet, são as tóricas. Presbiopia, que é aquela visão cansada para perto. Nossa, se você for ver, não tinham tantas opções de lentes multifocais igual a gente tem hoje em dia. E é com mais água, menos água, e é um olho focado mais para longe, outro mais para perto. E então, assim, a gente tem várias opções para presbiopia agora também. Nas cosméticas que você falou, né? Cores, nossa, antigamente, lembra, a gente tinha aquela caixinha só com 6 cores que a gente testava no paciente, ele já colocava lá na hora, era verde, azul, marrom, e acabou, não tinha, aquelas 6 cores só, né? Hoje em dia, meu Deus, se você digitar ali na internet lentes de contato coloridas, eu acho que você tem mais de 8 opções, e é uma que é mais natural, que tem os riscos na lateral, uma que aborda. O céu é o limite dessas lentes cosméticas, né? Depois até eu quero que a gente comentar as especificações dessas lentes, que é muito importante também, né? Que diz na caixinha lá, que até se você usar lente de contato, quiser pegar a tua caixinha lá, a gente vai explicar certinho o que é cada letrinha ali daquela caixinha, né? E isso às vezes norteia a gente a escolher, de acordo com o exame oftalmológico, o que é melhor para um, melhor para outro. As rígidas, gás permeáveis, né? Também, que daí tem casos específicos para usar, né? Na maioria das vezes a gente acaba usando para quem tem uma doença na córnea, como ceratocone, uma irregularidade corneana, por exemplo, que ela já não é tão confortável, igual a silicone hidrogel ou hidrogel, as gelatinosas, né? Mas a gente tem essas também, e como você, daí entram aqui as esclerais, que hoje em dia, né, você encontra muita informação sobre a lente de contato escleral, e como você falou da ortoceratologia. Eu não tenho muita experiência com ortoceratologia, né, infelizmente, mas o uso geralmente é isso, é um uso noturno, e que ele tenta justamente mudar o formato da córnea e assim para que durante o dia o paciente não precise usar uma lente de contato corretiva, porque ele fez essa modulação à noite, né? Eu não tenho muito contato com ortoceratologia, pelo contrário, até depois, se a gente tiver oportunidade, essa coisa de dormir com a lente, eu não sou fã de dormir com lente, Também não. né? Então, todos os pacientes falam assim, eu posso dormir? Eu falei, poder você pode, né? Se você for ler lá na caixinha, tá dizendo que é para uso prolongado ou estendido, que é isso que significa, né? Quando você vê lá uso estendido ou prolongado, é que você pode dormir com as lentes. Hoje em dia, com esse aumento do DK, que você vai ver ali na lente, que nada mais é que o aumento da permeabilidade ao oxigênio dos materiais da lente, possibilitou que você oxigenasse melhor a tua córnea, né? Que ela tem que passar por a barreira da lente. Imagina à noite, você tem a barreira da pálpebra, a barreira da lente para conseguir oxigenar a tua córnea. Então, assim, quando pergunta de dormir, eu fico assim, poder pode, tá escrito na embalagem que pode, o fabricante fala que pode, mas tem estudos falando o quê? Que quem dorme com a lente, ele aumenta em 15 vezes a chance de ter uma infecção de córnea, né? Uma ceratite microbiana, uma infecção, né? Então ele usa, aquele que usa então além do prazo e dorme à noite, aumenta em mais 8 vezes essas 15 vezes. Então assim, se eu vou falar para ele isso, eu vou falar, não, pode, beleza, mas fique atento porque você está aumentando a tua chance de quem sabe ter uma infecção na tua córnea, né?
É, eu acho que nesse caso aí é importante, muito importante falar isso que você mesma comentou agora, né? Porque assim, não é só uma questão de estar indicado, tem as consequências daquilo, né? Sim. E assim, infelizmente a gente percebe no dia a dia do consultório que são poucos os que seguem certinho as regras, que são cuidadosos, etc, né? Eu dou como exemplo, né, quando o paciente pergunta se pode dormir com a lente, eu pergunto, eu falo para ele assim, olha, poder pode, mas vamos pensar, você pode dormir de sapato também e meia? Pode. Você vai ganhar alguns minutinhos, talvez na hora que você levantar, para não pisar ali, para não precisar trocar de roupa, mas não convém, porque aquilo ali é para o ambiente propício para bactérias se proliferar, né? Não tem a troca de oxigenação, forma cultura, o olho não está se mexendo, não está lubrificando adequadamente. Então, tem tudo isso aí que você falou mesmo, né? Eu não recomendo. E, assim, eu realmente falo para o paciente que não acho que é uma boa coisa que ele faça, embora realmente tem algumas marcas que falam que poderia, mas que a gente Né? vê E são as daí muda consequências, né? todo o prazo, né, de você usar. Por exemplo, se ela era uma de uso mensal, mas você está dormindo com ela, ela não é mais mensal, ela é 15 dias, porque ele está considerando aquelas 12 horas da noite. Então você tem que desprezar, trocar essa lente com uma maior frequência se você está dormindo, né? Eu falo que economicamente, eu falo que eu brinco até com meus pacientes, você quer dormir por quê com a lente? Você acha que não vai enxergar o sonho direito? Que não entendi, né? Eu falei, não tem porquê, tira lá a lente, aproveita, higieniza ela, limpa o teu frasquinho, faz isso certinho, né? É uma Isso. prótese, né? É uma prótese que você está usando, tem que ser cuidada, tem que ter uma higiene adequada. Isso aí. Pessoal, só para quem chegou depois, né, nós estamos falando sobre lentes de contato, os cuidados, as vantagens, desvantagens, tá? Eu desativei aqui as notificações só para não ficar circulando aqui na frente do rosto da Crislane, mas você pode mandar, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, né? Essa interrogaçãozinha aqui a gente recebe na hora e pode tirar sua dúvida. Então fica à vontade aí para conversar com a gente. Estamos aqui para isso. Tá bom? Também falando que a gente faz essas lives às quartas-feiras, né? Então, quarta-feira às 8 horas e 3 minutos, toda quarta-feira tem aqui uma conversa, bate-papo bem bacana para falar sobre problemas de saúde de uma forma geral. Nós estamos dando mais ênfase à visão, né? Que a gente é especialista em olho, oftalmologista, né? Hoje falando sobre lentes de contato. Mas a gente já falou, né, Crislene, que eu não sei se você já chegou a reparar ali nos outros bate-papos, a gente já conversou com o endocrinologista, que parece que não, Sim. mas tem muita relação com a visão, no caso de diabetes e outras doenças. Nós falamos com Uhum. reumatologistas, e aí entra a questão de doenças reumatológicas que afetam medicamentos, né? Então tem bastante coisa interessante. Semana passada nós conversamos com uma pediatra e falamos sobre o desenvolvimento da visão e do desenvolvimento geral da criança, do aprendizado, tem bastante coisa legal aí. Então, já siga a Crislane e a minha aí no Instagram para a gente poder manter esse bate-papo e essas É, informações para vocês, tá bom? parabéns pela iniciativa, hein, Wilson? Muito informativo. Obrigado, obrigado. É meu espírito de professor, né? Você sabe que quando eu fazia faculdade de medicina, verdade, quando eu É fazia faculdade de verdade. medicina, eu dava aula à noite, né, lá em São José dos Pinhais. Eu fiquei dando aula até o final do meu internato. E uma das coisas que eu sentia falta na medicina é desse bate-papo, dessa conversa de orientação, né? Eu acho que muitas coisas que a gente fala no consultório ajuda a prevenir várias doenças, né? A informação. Eu Sim. acho que isso a gente está conseguindo fazer, né? E, então, tá aí, vamos dizer assim, a vontade de realizar um sonho também. E tá sendo Sim. bacana, o pessoal tem acompanhado aí. Crislaine, nós já falamos dos tipos de lente, de algumas finalidades das lentes. A gente pode falar mais um pouquinho depois de cada uma. Se alguém tiver dúvida também, a gente responde. Mas umas perguntas que são muito comuns da gente poder ter no consultório na ótica, eles falam que essa lente de contato que você tem aqui no consultório, ela dura 3 meses. E você está falando aqui para mim que é para usar por um mês. Qual que é a diferença? Bom, eu vou começar a introduzir que depois eu passo a bola para você, tá? Primeiro, a gente não vende lente no consultório, a gente adapta, tá?
Primeiramente, por quê? Qual que é a diferença? Existem muitos tipos de lentes, algumas que as pessoas podem usar em determinados momentos, outras que não podem usar de jeito nenhum, outras que podem agravar alguns problemas, outras que não. Lentes podem apertar, podem girar, pode machucar o olho, pode levar a lesões. Então, a lente ela deve ser adaptada, e quem faz isso é o médico, o oftalmologista, tá? Toda lente também tem as especificações, que nem a Crislane falou, né? Então, essas lentes que vêm em caixinha, elas têm uma bula. Se você olhar com cuidado, vai ter um papelzinho ali que muita gente nem percebe que tem. E essa bula fala as orientações dela, né? E aí tem esses cuidados que as pessoas têm que ter. Crislane, o que mais? Bom, essa pergunta é muito frequente, sabe? Eu até falo que no começo eu até ficava um pouco irritada para quem me perguntava, sabe? Ah, me passa a receita da lente que eu vou comprar na internet. Não era nem na ótica, eu vou comprar na internet, né? Aí quando depois eu aceitei, eu comecei a eu pesquisar na internet. Eu falei, deixa eu ver como é que os pacientes compram essa lente de contato na internet, para eu entender melhor por que que eles querem fazer isso e para eu explicar para eles por que que é importante ele adaptar a lente de contato no consultório, não ele comprar a lente de contato no consultório, né? Mas por exemplo, chega para consulta, ele tem vontade de usar lente de contato. O que que você vai fazer? Ele vai me dizer para que que ele quer usar lente de contato, né? Em quais situações que ele quer usar lente de contato? Se ele tem já alguma doença que ele pinga já colírio no olho por algum motivo, se ele tem glaucoma, se ele tem olho seco, então, assim, o que que ele está usando de medicação? Tanto via oral, que tem algumas medicações via oral que secam o olho mais, então daí parece que a lente não dá conforto, que a lente não adapta, que a lente é ruim. Na verdade, é ali um diurético que ele está tomando e que está ressecando o olho, é um antidepressivo que ele está tomando, que está diminuindo a produção da lágrima, né? Então eu falo que a consulta da adaptação é isso. Você vai perguntar tudo o que ele quer fazer com aquela lente e, né, o que que ele tem no geral de problema de saúde geral e ocular. E então, depois disso tudo, você vai pedir alguns exames para ele. Então, você vai pedir topografia da córnea para saber a curvatura da córnea dele. Tem gente que tem um olho mais curvo, tem gente que tem um olho mais plano. Muda? Muda. Você vai ver lá na caixinha da tua lente que tem um campinho que é o BC. O que que é isso? Né? É a curva base da lente de contato. Nada mais é do que, tem lá 8.5, 8.6, 8.7, 8.4. Assim, numa regra geral, ela vai de 8.4 até 8.7, mais ou menos, a curvatura das lentes de contato gelatinosas. Como é que eu sei isso? Se o paciente vai usar 8.4 ou 8.7? Uma mais curva ou uma mais plana? Porque eu fiz um exame nele, eu pedi um exame de topografia e eu sei a curvatura daquele paciente. Eu não usei uma média populacional, como é, por exemplo, quem busca na ótica ou na internet e chutou. Você deve ser um paciente na média populacional. Não, eu não fiz isso no consultório, eu vi exatamente o teu olho. Eu pedi um exame, por exemplo, de microscopia especular, que eu quero saber como é que é a oxigenação do teu olho. Se ele já não tinha uma doença endotelial, que às vezes eu não posso, por exemplo, prescrever uma lente de baixo DK, que tem lá, outro parâmetro da tua lente. Né? Por quê? Se você já tem uma doença endotelial, uma baixa contagem endotelial, eu não posso prejudicar mais ainda a tua oxigenação prescrevendo uma lente de contato, tá? Então, isso é outro. Pra vocês terem uma ideia, tem as lentes hidrogel e silicone hidrogel. Hidrogel foram umas das primeiras aí que surgiram no mercado. Pra vocês terem uma ideia, o DK delas é mais ou menos entre 20 e 24, tá? E hoje em dia, silicone e hidrogel chegam a ser a 140, 150 a permeabilidade do oxigênio, né? Outro exemplo que eu dou as lentes anuais, que aquela é para você fazer troca pelo menos uma vez por ano, ou as lentes mensais, né? Por exemplo, a lente mensal tem um alto DKT ali, então tem uma alta permeabilidade do oxigênio. As anuais geralmente não têm uma boa permeabilidade ao oxigênio. Então, se eu souber que você tem uma doença de córnea, eu não vou te passar para você usar uma lente que você vai trocar uma vez por ano. Eu não vou fazer isso com você, por exemplo. Agora, se você for na ótica, o que que ele sabe de você?
teu grau? Vai usar uma tabelinha lá de conversão, sabe? E não é pegar o grau da receita e fazer, né? Tem lá, você põe a lente no consultório, faz uma sobre-refração. Se tem astigmatismo, cada lente gira de um jeito e para o eixo da lente em um, não é o eixo da refração, muitas das vezes. Né? Então tem essas características. Que mais de exame que a gente vê e a gente muda é se você tem um olho seco ou se você não tem olho seco. Então a gente pinga lá o corante fluoresceína e vê que você já tem um boot lá, né? Que você tem olho que evapora a lágrima com uma maior facilidade. O que eu vou fazer? Tem lá outra característica da lente que você for ler, que é o conteúdo de água da lente, né? Então, tem lentes que têm um alto conteúdo de água, que é ideal para quem tem um olho seco, por exemplo. E tem aquelas lentes que têm um baixo conteúdo de água, que daí eu posso fazer para quem tem o olho normal. Porque se a lente tem um baixo conteúdo de água, ela vai chupar a tua lágrima para se manter confortável. E se você já não produz lágrima, você vai ter desconforto com essa lente. Você vai ter sensação de corpo estranho com essa lente. Então, veja assim, né? Eu falo, não, eu vou comprar na ótica. Tá bom, eu explico tudo isso, eu falo, olha, pode, só que não existe receita de lente de contato igual a receita de óculos. Eu não posso fazer uma receita para você comprar a marca X com o grau Y, porque eu vou ser responsável por essa prótese que você vai estar usando no olho e eu não sei se você vai fazer o descarte certo, eu não sei se você vai estar fazendo a limpeza adequada, se você vai estar trocando lá o teu estojo de 3 em 3 meses, que é o correto. Então, como é que eu vou me responsabilizar por uma coisa que eu não sei o que você comprou, que grau que você comprou? Né? Então, assim, eu falo, mas hoje em dia eu não, sabe, eu só explico, eu falo, não, quer comprar, tudo bem, quer comprar na internet, tudo bem. Eu falo assim, eu até brinco, né? Eu falei, gente, eu sou a pessoa mais mão de vaca que existe para comprar as coisas. Eu compro quase tudo na minha vida na internet. Eu brinco até que eu sou Prime no Submarino, eu sou Prime na Amazon, que eu compro tudo na internet. Agora, saúde, você comprar alguma coisa que você vai ficar em contato no seu olho, sem saber de onde veio, se é o melhor para você. Eu falei, eu acho que saúde a gente não dá para comprar assim, pelo que está escrito, sem ninguém ver se ficou bom, se ficou certo. Falei, você vai economizar o quê numa lente de contato gelatinosa? R$ 15, R$ 20? Vai acabar não economizando, porque no consultório, às vezes você precisa trocar. Como é que você troca? Você não gostou da marca, não sentiu bem, como é que você troca? Sabe, eu falo, é o que minha mãe fala, economia de palito, sabe? Você tá economizando nada aí, nada. Você tá correndo um risco desnecessário e com o tanto de opções que tem no mercado hoje em dia, eu não sei se você consegue escolher a melhor para você, tão personalizado desse jeito que o próprio oftalmologista pode fazer no consultório, né? Verdade. Pra você ter uma ideia, por exemplo, se ele tem sensibilidade à luz, hoje em dia tem até lente de contato gelatinosa fotocromática, sabe? Então ele vai me dizer assim, eu tenho muita sensibilidade à luz, fotofobia, eu posso prescrever isso para ele. Eu tenho muita proteína na lágrima, hoje em dia a gente tem alguns tipos de lente que diminuem esse acúmulo de proteína e gordura na lágrima. Sabe, isso é isso que eu falo. Mas eu explico tudo isso, quer comprar, tranquilo, só mantenha o acompanhamento com o seu oftalmologista, isso é importante quando você usa lente de contato, né? Não suma, não fique mais aí de 1 ano sem ver o teu oftalmologista, para ele pelo menos se aparecer alguma coisa estranha aí no teu olho, ele conseguir diagnosticar precocemente, sem você ter uma consequência, né? Uma perda de visão importante por alguma infecção, né? Isso aí. Quando, na verdade, a pessoa me procura a respeito de lente também, né, eu gosto de frisar o seguinte, né, eu estou muito mais preocupado em cuidar dos olhos dela, da saúde dela, do que realmente que ela adquira essa lente na clínica ou em outro lugar. A questão é justamente esta, né, ao adquirir em algum lugar, porque, como você disse, não existe uma receita de lente, existe a receita de óculos. E dependendo do grau que você tem no óculos,
você vai ter uma lente diferente. O óculos ele tem uma certa distância do olho, né? E essa distância, ela interfere também na questão do valor do grau, né? Dependendo do grau que você tiver, ele pode ser mais ou menos, ela pode girar, exatamente tudo isso que você muito bem explicou, né? E na clínica a gente tem condições de fazer isso de uma forma personalizada, que vai atender diretamente aquele paciente naquilo que ele precisa, né? E o mais importante, cuidar da saúde do olho dele, para que não adquira ou não agrave doenças que às vezes ele nem sabe que tem, né? Por exemplo, o ceratocone, às vezes a pessoa usa uma lente, faz a consulta, tem ali, pode ser agravado, dependendo se usar direito, não usar direito, porque pode agravar uma alergia, enfim, tem várias coisas aí que podem acontecer disso tudo que você falou e que É, eu foi complementei aí. até, foi até legal, assim, porque eu já tentei, assim, eu vou ser paciente, eu vou comprar uma lente de contato na internet hoje, tá? Vou fazer. Daí eu começava a ler as reclamações das pessoas que compraram pela internet, e eu falei, gente, isso é tudo porque ele não foi fazer uma adaptação com o oftalmologista. Eu vou te falar, assim, alguns exemplos que eu li lá. Ah, eu usava a lente X, e daí agora eu comprei a lente Y do mesmo laboratório, tipo Johnson Johnson, por exemplo, né? Não importa, mas ele só mudou ali o nome da lente. Por exemplo, ele foi de... não vou falar os nomes, mas ele só mudou ali o nome da lente e daí tá escrito lá. Ah, eu só mudei a marca e agora... Ele usou até um palavrão. Agora essa lente é uma... E eu não consigo usar mais lente e não sei o quê. Daí você começa a ver qual que ele usava e para qual que ele foi. Daí você vê, claro, né? Você mudou para uma curvatura que ela é mais frouxa no teu olho. Então ela vai mexer, que a queixa é lá, eu pisco, a lente fica se mexendo, ela gruda na minha pálpebra e sobe junto. E daí o que era para durar 30 dias, dura 15 dias, é a queixa típica de que tá usando uma lente frouxa pro teu olho. Né? Então, assim, ele foi lá, mudou por conta, só porque, sei lá, que estava mais barato, não sei qual foi o motivo que mudou. E quais as consequências disso? A gente sabe que tem muita gente que começam a ser intolerantes ao uso de lente de contato ao longo do tempo, né? E daí você vai ver o que que é. É má adaptação. Era uma lente frouxa que ficou roçando na pálpebra dele, se movimentando, fez uma conjuntivite alérgica ali, que a gente fala de papilar ou papilar gigante, por quê? Ficou com trauma, né? E dele vai desenvolvendo algumas alergias à lente de contato. O que que é? Só faltou adaptar melhor a lente, ser uma lente mais apertada para a córnea dele que é mais curva. Outra, depois que eu vi ali exatamente isso de água, eu usava essa e meu olho, eu ficava horas no computador e meu olho não ficava seco. Ele mudou o conteúdo aquoso da lente, trocou uma para menos água, né? E eu falo assim, olha, se ele tivesse ido no oftalmologista, com certeza ele não ia estar aí brigando com a loja na internet, dizendo que a lente é ruim. A lente não é ruim, não é ruim, ela foi mal Existe a lente indicada, certa foi para mal cada caso. comprada. Exatamente, né? Então eu comecei a ler as reclamações ali, eu falei, meu Deus, é bem isso mesmo, falou. Tá joia. Pessoal, então nós estamos conversando sobre lentes de contato, os cuidados, vantagens e desvantagens das lentes, né? Nós vamos começar a responder algumas perguntas que o pessoal mandou durante a semana, né, para a gente, né, quando anunciamos que íamos conversar sobre isso, tá? Uhum. Nosso bate-papo, eu sempre planejo fazer de 30, 40 minutos, mas sempre passa um pouquinho, né? Que o papo acaba se estendendo, a conversa é bacana, né? E eu sempre convido pessoas que têm muito a acrescentar e que gostam daquilo que faz, né? E aí a gente também gosta e acaba tendo esse bate-papo aí mais prolongado um pouco, né? Mas, gente, pode Uhum. participar, perguntar, tá? Além de contato, então, ela um meio muito importante para melhorar a visão. Imagine aquela pessoa, né, que nem a Crislane falou lá, existe lente de 20 graus hoje, dependendo do caso. A pessoa, às vezes, não pode ou não quer operar. A pessoa tem a possibilidade de não usar aquele óculos grande, grosso, que machuca, né? Um evento social, quantas vezes, né, a pessoa vai no consultório e fala, eu tenho um casamento no final de semana, queria usar uma lente de contato, poder ver meu celular, ou ir num restaurante ver um cardápio sem precisar colocar o óculos e tirar. Então, são coisas simples, mas que as lentes de contato ajudam muito. E, por exemplo, eu não quero usar direto, mas de vez em quando.
Aí tem as lentes diárias, né? Tem as lentes mensais, anuais, mas as diárias para os olhos, quando bem indicadas, elas são ótimas, né? Você usa naquele dia, é uma lente nova cada vez que você usa, de uma forma correta, então você sempre vai ter uma visão boa e um olho saudável se você usar da forma correta, né? Pergunta É que me até quanto fizeram a aqui. isso de Wilson, desculpa interromper, mas agora você falou, né? Tem as diárias, as quinzenais, as mensais e as anuais, né? Eu falo que tem até um estudo de administração em oftalmologia que é bem interessante quanto a isso de o número de vezes que você usa a lente e o que economicamente é, seria melhor, né? Eu falo é porque se você for falar de saúde ocular, as lentes de uso único diário, eu prescreveria para todo mundo, tá? Então, ela é uma caixinha que vem 30 lentes, você usa um dia e joga fora. Então, vamos dizer, se nós fôssemos ricos, né, e não morássemos num país subdesenvolvido, né, de pessoas que não têm tanto dinheiro assim, eu falaria, ó, se você tem dinheiro, use a lente diária. Troque todo dia, use uma caixa de 30 por um mês. É o melhor que você vai fazer para a tua saúde ocular. Isso tem estudos, diminui a chance de infecção, ceratite microbiana, tudo isso. Mas aí nesse estudo que é interessante, que o que compensa financeiramente? Você usar até 3 vezes na semana a lente diária dá o mesmo preço de você usar a mensal, todos os dias. Então, se você quer uma lente de contato que você vai usar mais de 3 dias na semana, daí não compensa. Ai, acho que travou, agora voltou. Deu uma travada aí. Pessoal, desculpa, deu uma travada aqui, mas estamos de volta. Crislane, estava falando do estudo, até isso aí acho que foi certinho, e até 3 vezes compensa, a partir de 3 se torna Você um vai pouco usar mais caro mais de três financeiramente. dias na semana, é o ideal você usar a mensal, né? Mas isso eu falo, financeiramente, saúde ocular, as diárias são as melhores, né? Porque você não usa solução multiuso para limpeza. Então, qual é que é a economia? Não precisa comprar a solução multiuso, você não precisa comprar estojo, você não precisa de nada, só a lente nas lentes diárias, né? Já na outra você tem esse custo a mais de trocar o estojo a cada 3 meses, comprar uma solução de limpeza e desinfecção da lente de contato. Então, esses são os custos a mais. Mas se eu fosse assim, a saúde ocular diária para todo mundo, né? E anual só Maravilha. para graus que eu não consigo fazer. A descartável eu prescrevo anual. Maravilha. Continuando aqui, essa pergunta que fizeram, a gente já respondeu, né? Uma paciente falou assim: ó, eu tenho uma prima que dorme com a lente de contato dela. Eu posso? É aquilo que a gente falou, né, Kislane? Poder pode, mas não é aconselhado, porque isso aumenta a infecção, diminui a oxigenação da córnea, predispõe a doenças, alergias, ou seja, é uma série de consequências que geralmente Neovasos são da muito ruins. córnea. Exatamente, né? Quem não sabe, né, o vaso são aqueles vasinhos. A córnea ela não tem vaso, ela é avascular, ela é transparente, ela precisa ser assim. Quando falta oxigenação, o nosso organismo ele cria maneiras de levar oxigênio. E uma delas é construindo vasinhos ali. Não só por isso, por machucados, outras coisas, mas basicamente é isso. E dormir com a lente aumenta a incidência disso, né? E cicatriz, enfim, não é uma coisa que legal. Eu, particularmente, a Crislaine ainda bem concorda comigo, eu, Não. particularmente, não sou fã disso.
Crislane, vamos, Não mesmo. assim, a gente fala que a live nossa, ela pode ir até a 1 hora, né? Que é o tanto que o Instagram permite que a gente fale, né? Então, a gente ainda tem Aham. alguns minutos, diz que dá para a gente falar tudo que foi perguntado. Uma outra coisa que me falaram é o seguinte: eu tenho ceratocone, morro de medo de fazer cirurgia, não consigo usar bem óculos. Será que eu consigo usar lente de contato? Essa é uma pergunta que me fizeram também pelo Instagram essa semana. Sim, né? Assim, Vamos conversar. vamos começar assim. Às vezes, o medo do paciente com ceratocone é ter que usar a lente gás permeável, né? Eu acho que o maior, porque ele lê cada coisa na internet que ele pensa, eu vou ter que usar a lente gás permeável, que é a lente rígida, né? Mas isso não é a regra do ceratocone. Se um ceratocone inicial, que no exame da topografia ou da tomografia tem um astigmatismo regular, né? Ou pequeno, ou é discretamente irregular, né? Porque quando não tem um regular ou discretamente irregular, você consegue sim usar a lente de contato gelatinosa tórica em muitos casos de ceratocone. Então, não vem assustado assim, eu vou direto para gás permeável e vai ser um inferno, é ruim. Não. Outra coisa, não dá para usar gelatinosa porque eu não tenho uma boa visão, porque realmente, visão de qualidade no cone, a maioria é com uma lente gás permeável, né? Às vezes eu digo assim, às vezes não quantidade, mas quantidade e qualidade é gás permeável. Outra, evoluiu muito ao longo dos anos também essas lentes gás permeáveis, né? Tamanhos, desde pequena até grande, curvaturas, curvas, uma curva, duas curvas, três curvas, as esclerais, semi-esclerais. Então, acho que hoje em dia o conforto com essas lentes melhorou muito. Não venha assustado, não venha com isso na cabeça, sabe? Com certeza a gente vai conseguir. E eu falo assim, eu fiz uma especialidade, né, oftalmo, e depois eu fiz uma cirúrgica, né? Então eu fiz cirurgia de córnea depois. E eu falo para os meus pacientes, eu não quero fazer cirurgia. Tudo bem, a gente vai seguir os critérios do mais conservador clínico e a última opção tua a gente considera a cirurgia, tá bom? Então vamos tentar tudo que a gente tem de opções clínicas aí de lente de contato, né? Da mais simples para mais sofisticada, não deu certo, faz cirurgia. Cirurgia também nem é um bicho de sete cabeças, né? Hoje em dia a gente tem anel intraestromal para cone, que é uma cirurgia super conservadora, né? Reversível, não gostou, tira o anel da córnea e volta o que era antes. Tem como estabilizar esse ceratocone, continuar sempre na gelatinosa, se você tem. O que é importante? Acompanhar com alguém, né? Coçar o olho, a gente sabe que é ruim pro ceratocone, então a gente, às vezes tem lente de contato que vai dar mais alergia, você fica de olho se ele não tá coçando mais com a lente, às vezes, não vai dar, se tá coçando mais, pode fazer progredir tua doença, né? Então, cone tem muita opção. Não pense que você precisa ir direto para cirurgia. Hoje em dia, eu digo para você ir para cirurgia porque você diagnosticou tarde, não fez crosslinking no começo para parar a doença, não testou todas as lentes, tem anel, eu falo, fica tranquilo, não precisa se desesperar não, tem muita coisa de tratamento aí para ceratocone. Pessoal, estou liberando aqui os comentários, caso alguém queira fazer, tá? Fica à vontade. Nessa parte do ceratocone também aí, né? Eu também penso da mesma forma que você. E eu sempre tento, assim, né, na medida possível, oferecer as opções. E não é raro mesmo a gente conseguir uma visão bacana por uma pessoa, muitas vezes com uma lente gelatinosa, né? Então é Uhum. muito, muito interessante isso. A gente às vezes consegue uma opção confortável. E outra, tem tantos modelos, tamanhos. É que nem às vezes, eu brinco também, né? O ceratocone a gente pode pensar como se fosse uma roupa, né? De repente, tá faltando um ajustezinho ali, alguma coisa para você sentir mais confortável e ter uma boa visão, né? Às vezes, entre as opções que a gente tem, né? E outra coisa, na época da residência nossa, né? Porque eu vou entregar na cidade aqui daqui a pouco, não tinha, pelo menos a nível de residência, né?
não se falava nisso também, as lentes esclerais são relativamente novas, né? E elas costumam dar um resultado visual fantástico. O problema delas E ainda, de certa forma, é conforto, o né? custo, né? Para algumas pessoas, mas geralmente dá um resultado muito bom, né? E conforto, né? Muito O bom. problema é o cuidado e tudo mais, né, Cristiane? O que a gente pode falar? Inclusive, me perguntaram sobre a lente escleral mesmo. O paciente falou, eu ouvi falar de uma tal de lente escleral, porque eu tentei outras Uhum. lentes e nunca consegui uma visão boa, e as lentes caíam do meu olho. Que lente é esta? Que eu posso usar, será? Então, já mais ou menos falei, né? Tem vários tipos, né? Então vamos lá, né? Então, opções das gás permeáveis também tem várias, né, hoje em dia. Eu não sei se é porque eu sou especialista em lente e na clínica lá tem bastante cirurgião também de córnea. Então, quando chega para mim, ou já fez cirurgia e não gostou, ou já não adaptava antes, já veio com aquele trauma de gás permeável, eu não quero nem saber dessa lente. Às vezes eles chegam, sabe? Eu quero ir direto para escleral. Então, assim, nos últimos 3 anos, é uma lente recente a escleral. Eu acho que ela deve ter o quê? Uns 5, 6 anos aí de mercado, mas nos últimos anos tem aumentado bastante a procura. E assim, o paciente que usou uma gás permeável rígida e vai para escleral, ele fica animadíssimo com o conforto da escleral, nem se compara com as outras. O que ela dá mais trabalho é o jeito de colocar, né? Você não pode colocar na posição sentada, você tem que colocar com a cabeça abaixada, porque ela vai um líquido, né? No caso o soro fisiológico, que vai entre a lente de contato e o teu olho, a córnea. Então é isso que te dá o conforto, o apoio dela é na parte branca do olho e não no colorido. Então você não sente roçar, porque a nossa maior sensibilidade é na córnea. Então ela não roçando ali, o conforto é maior e mais o líquido que fica ali fazendo esse amortecimento, esse coxinha entre a lente e a córnea. Então a primeira coisa quando você coloca uma lente escleral, o paciente fala, meu Deus, isso é uma rígida? Daí você fala, é. E a visão costuma ficar boa, né? O que eu sempre falo, por ser uma lente recente, a gente não sabe ainda do uso a longo prazo, né? Quanto à oxigenação, quanto a esse líquido da interface, se ele precisa ser trocado ou não, né? Então, assim, eu sempre deixo essa como última opção, um paciente de ceratocone. Por mais que às vezes ele chegue já querendo essa, eu falo, eu vou te mostrar todas as outras, as últimas do mercado, o último material, tudo isso, e depois a gente vai ver a escleral. Porque é uma lente nova e a gente não tem essas informações de uso a longo prazo, usar o dia inteiro, tudo isso, sabe? Mas o paciente ama a escleral, o conforto é maravilhoso, a visão é maravilhosa e é isso. Se queixa no começo ali de ter que equilibrar o líquido entre a lente e o olho, que vaza tudo, não sei o quê, mas olha, uma semana treinando, ele já pega o jeito e usa tranquilo. É uma questão de prática, né? Moisés mandou um recado aqui. Moisés, grande abraço. Moisés é um amigo lá de Campo Largo, na época que eu era residente aí, e aí acabei indicando a família dele, a Mariá, o pessoal tudo, inclusive a filha dele, né? Moisés, Isso, a Gisá, né? A Gisá, ela é médica também, aí, formou na federal aham, também, né? Muito aham. bacana. Um abraço, Moisés, para você e para tua galera aí, nossa galera, né? Gosto muito de você. Um abraço. Continuando aqui, uma pergunta que fizeram para mim, mas isso foi paciente meu lá, inclusive já dei resposta para ele, já estamos lá. Esse paciente ele tem um ceratocone que avançou bem em um dos olhos só, que não dava uma visão legal com lente gelatinosa, e no outro um astigmatismo na rega, bem bonitinho lá, simétrico, que foi muito bem com uma lente tórica gelatinosa. E ele me perguntou, mas eu posso usar uma lente de contato gelatinosa e no outro olho uma lente rígida? Pode, tanto que uso. Deu certo. Lógico, a gente tenta, na medida do possível, fazer aquilo que é mais comum, de forma muito parecida, para até ter o mesmo cuidado, né? Porque elas têm algumas diferencinhas de cuidados uma das outras, né? Mas, às vezes, a gente tem que atender e personalizar, né? As pessoas não são iguais, elas merecem um tratamento melhor
para o caso delas, né? É isso que a gente oferece no consultório. Mais alguma coisa a Aham. acrescentar, Crislane? Não, pode, tranquilo, usar gelatinosa num lado e gás permeável no outro, não tem problema nenhum. O problema é você enxergar bem, ter conforto e ser feliz, eu falo pra ele. Hoje em dia, Inclusive, existe um... Pode falar. até de soluções, hoje em dia a gente tem soluções essas de limpeza que dá para usar nas duas. Então, daí eu, tanto em lente gelatinosa quanto rígida, daí eu já deixo uma dessa, porque senão pode confundir. Aí usa Boston na rígida e usa Boston na gelatinosa e troca, e usa Renu na outra. Daí eu falo assim: olha, vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma solução que dá para as duas, assim você não faz mais essa confusão. Eu sei que é difícil, então, assim, hoje em dia a solução não é mais o problema, né? O que que acaba acontecendo é que o paciente mesmo, ele percebe que a qualidade da visão com a rígida, por ela melhorar a conformidade da córnea, é melhor com a gás permeável do que a gelatinosa. E daí, depois de um tempo, ele mesmo resolve usar a gás permeável nos dois. Mas ele que quis, não fui eu, né? Eu falo, no começo você tá feliz assim, um olho com cada, vai tranquilo. Outra coisa que eu dou de exemplo é assim, a gelatinosa você não sente que tá no olho. A gás permeável, não vou mentir, você vai sentir cada piscadinha, você sente que tem um desconforto ali, tem. E daí eu falo, é igual sapato, né? Um pé teu é maior que o outro, você não é equilibrado, um você sente pegar lá atrás, o outro não, então você vai estar sempre se queixando que a gás permeável é ruim e a gelatinosa é boa. Então, às vezes, a gente prefere deixar a gás permeável nos dois olhos para ele justamente não ficar toda hora comparando um olho e outro, um olho e outro, um olho e outro e xingando a gás permeável todos os dias, sabe? Então, é mais isso acaba acontecendo naturalmente. Legal. E tanto é que também que você pode usar no mesmo olho uma lente gelatinosa e sobre ela uma lente rígida. No tratamento a gente chama de pigback, né? Que é para poder dar mais estabilidade e também para algumas questões de adaptação para melhorar a visão, né? A Marina da nossa turma da faculdade, a Eu Marina, que está aí, mandou um vi! abraço para a gente. Um abraço, Um Marina, saudade de você. beijo! Saudades mesmo. Outra pergunta, quero usar lente de contato colorida. Posso? Como funciona? Aí entra naquela questão que a gente falou, né? Na avaliação oftalmológica prévia, né? Saber se você tem contraindicação, por mais que seja um uso, vamos dizer assim, inocente ou um uso esporádico, não deixa de ser um corpo estranho no seu olho, que como todo corpo estranho pode provocar reação inflamatória, infecções, machucar. Então, assim, lente colorida, sim, mas com cautela, com cuidado e sob orientação. Essa aqui tem a minha orientação aí. A Olha, Cristiane acrescenta mais alguma coisa? olha, quando o paciente chega pedindo uma lente de contato colorida, a primeira coisa que eu tento fazer é fazer com que ele não queira mais usar a lente colorida. Por Pode quê? ser que A você não tem um olho ser. bonito. Você tem um olho colorido bonito, assim, você não quer. Mas eu sempre falo que olho claro olha, é fajuto. Eu falo, só é bonito, porque tem muito outras doenças. Tem mais DMRI, tem mais catarata, tem mais, fala assim, então é só bonito, porque não serve para mais nada, né? Mas o que que eu falo? Eu tento desestimular. E eu vou explicar por quê. Também uma infinidade de tipos, né? Como eu falei, não tinha todas essas opções de lente colorida. Aí o que que você vai ver? Como que ele vai pôr a cor naquela lente? Né? Ou ele vai pôr na superfície da lente, que o que que é? É um pigmento que é feito ou de níquel, ou de ferro, ou prata, né? É assim que você consegue aquela pigmentação da cor. Daí eu penso, não tem gente que tem alergia a ouro, também a prata, né? Esse aqui eu falo assim, você vai usar alguma coisa com cor no teu olho, que vai estar em contato com a tua pálpebra, que você pode fazer o quê? Uma alergia no teu olho. As cosméticas coloridas fazem bem mais alergia do que as normais, tá? Aí, pode ser porque tem poucas opções de curvatura, pode ser por isso, por uma má adaptação da curvatura, ou pela própria pigmentação que é colocada na lente. Aí, o que que você tem que ver? Como que é essa pigmentação? É na superfície? É entre as lâminas da lente, que é o melhor, né? Então, as marcas que colocam entre as lâminas da lente é o melhor, porque daí não entra nem em contato com a córnea, nem com a pálpebra. Ou ela é atrás da lente, então você já vê isso.
né? Então pode dar muita alergia. Outra coisa, você vai ver lá aquele DK, a transmissibilidade de oxigênio das coloridas, geralmente é baixo, né? Então geralmente é 20, então ela não transmite bem o oxigênio comparado às outras, tá? Então é esteticamente bonita, mas muitas das vezes não é saudável para o teu olho. Comprou ainda de uns laboratórios ali, se você digitar na internet lente colorida, meu Deus, aparece uns que eu nunca vi. Eu É fico até com verdade. medo. Tem os pacientes, né, jovens, adolescentes, falam, é aquela que fica com o olho do japonês, é aquela bolinha inteira preta. Eu falo, meu Deus do céu, não sei. Sabe, eu já tenho medo dos laboratórios confiáveis. Essa, da onde você compra, não sei dizer, tenho medo, tá? E outra coisa, e tem também, que essas também, né, tem as de uso diário agora, que essas sim, eu diria, de descarte diário colorido, acho que seriam as mais saudáveis das cosméticas hoje em dia. Então, se você for ver, assim, então usa um dia e joga fora, elas são, assim, as mais saudáveis, tá? E eu Sem falo isso, a contar usar por também que estética. Mas a gente tem aquele paciente que precisa usar, né? Então, aquele paciente nasceu sem íris, por exemplo, é uma ótima indicação. Aquele paciente que tem fotofobia é uma ótima indicação. É o paciente que tem alguma mancha na córnea, né? Um leucoma, por alguma cicatriz, por uma úlcera que ele teve, é uma ótima indicação. Eu falo assim, tô falando mal da cosmética para quem quer, eu quero o olho verde. E em vez, eu quero um olho azul, não gosto do meu olho castanho, daí eu falo, isso é um luxo, né? Vamos falar, você não tá precisando, né? Desse olho azul, desse olho verde, né? Então, assim, quando é uma questão estética, eu falo assim, não, mas eu quero muito. Tá bom, né? Então vamos ver a melhor que a gente tem aqui para você e a cor que você gosta. beleza. E os pigmentos também, eles interferem um pouco no campo visual, né, de certa forma. Mas assim, se você quer ter olho claro, não quer correr risco, né, faz como eu queria tanto ter olho claro que eu casei com uma pessoa que tem olho claro. E o problema é que ficou muito caro isso daí, tá? Então toma cuidado. Tô brincando, né? É. Crislane, temos alguns minutinhos para finalizar, tá? Uhum, Gostaria só de concluir aqui, dizendo que essa live vai ficar salva, né? Nós falamos dos tipos de lente, dos cuidados das lentes, tá? Nós falamos também dos riscos que as lentes têm, não, sempre reforçando a avaliação prévia do oftalmologista, consulta, para ver qual é o melhor tipo para você, contraindicações, indicações. Então, quem perdeu o começo da live, quer rever de novo alguma coisa, quer passar para alguém, depois entra ali que vai ficar salvo no IGTV e eu vou subir também para ela para o canal que eu tenho no YouTube. Então vai ficar inteira lá para a gente rever à disposição. Tá bom? uhum. Crislaine, alguma consideração final aí? Temos 2 minutinhos. Eu queria, né, aproveitar que a gente está aí tudo pandemia, coronavírus e tal, porque é uma pergunta frequente que andam fazendo os pacientes que usam lente de contato agora no consultório. Eu preciso parar de usar lente de contato. Até lembrei de outra coisa, né? A gente falou lá de infecção de córnea, eu queria falar água da torneira na lente, Bem no lembrado. olho, no estojo, nunca, tá? Essa é uma pergunta frequente, assim. Eu posso entrar na água? Olha, é arriscado. Então a gente sabe que tem mais ceratite com quem usa a água da torneira, né? Tem protozoário na água, pode ir para o teu olho e é uma infecção muito difícil de tratar. Eu lembrei disso que é muito importante e eles perguntam, né? É verdade. E a outra, mas do coronavírus, eles perguntam, o que você tem que parar de usar lente? Eu falo, gente, já tá ruim usar óculos com máscara, embaça tudo. Você quer parar de usar a lente? Falo, não, não Usa faça isso. Você direito, vai né? ser. Não para de usar. Falei, você vai se matar desse jeito, né? Mas aí eu falo assim, não, faça o seguinte, vai mexer no olho, tem que lavar a mão, com sabão, porque daí, eu enchi a mão de álcool e fui tirar a lente. Não, não faça isso, vai arder muito o seu olho, porque daí o álcool vai estar na mão, você vai pôr o álcool no olho. Fala, não, simplesmente lavar a mão, esfregando bem com água e sabão toda vez que você vai colocar a lente, tirar a lente. Não tem problema nenhum,
tá? E outra que a gente viu que tem algumas soluções de lente de contato que elas são melhores, né? Eu sempre falo que tem a Clear Care, né, que é boa para fazer limpeza, porque ela tem ali alguma ideia de matar mais o vírus, né? Então tem algumas soluções que a gente pode usar especificamente nesse tempo de Crislane, pandemia que todo